Eu sou Charles Geraldi, eu sou formado na área de artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e já na época da faculdade eu comecei a trabalhar também com produção, né, para os trabalhos de faculdade, levando para festivais, levando para fora da área acadêmica, né, do âmbito aí da faculdade. E depois eu me desenvolvi nessa área e hoje eu vou falar com vocês de uma parte dessa atuação. Eu faço direção de produção, faço produção executiva, também comecei com a área de produção de cinema, mas o foco aqui hoje é o trabalho do produtor local, do trabalho do frentista. É sobre isso que eu quero falar com vocês. O frentista é aquele profissional que é contatado pela produção nacional de um espetáculo, de um show, de algum evento, para que ele seja realizado na sua cidade de atuação ou até na sua região de atuação. Então é ele que vai resolver as demandas da produção naquele local, é ele que vai realizar a produção naquele local, começando com as diversas demandas, desde conseguir a pauta até o resultado final do dia da apresentação, do fechamento de bilheteria, da desprodução, da desmontagem do trabalho. Então, o frentista é contratado para ir à frente. Ele vai à frente da produção, abrindo as pautas, abrindo as cidades, e em cada local fazendo a produção local. Quando um frentista é contratado por uma produção para que ele faça seu trabalho em determinada cidade, determinada região, normalmente o trabalho dele começa conseguindo a pauta. A pauta é a data, né, seja no teatro particular, seja no teatro público, da apresentação ou das apresentações. Pode acontecer de o espetáculo ter uma demanda grande que se consiga 3 datas, né, sexta, sábado e domingo, por exemplo. Então, conseguir a pauta normalmente é o primeiro passo. Feito isso, ele vai comunicar à produção nacional, dar o ok para a pauta e tudo que eles viram de demanda, ele já começa a resolver. Né? Começa a divulgar o espetáculo por um lado e começa a resolver as demandas que ele sabe que ele vai ter que resolver para a produção nacional. É importante perceber e saber também que às vezes um espetáculo ele envolve não só conseguir a pauta com o órgão responsável por aquele equipamento cultural, por aquele teatro. Normalmente isso fica com a área da cultura, algumas cidades cultura e turismo, outras cultura, turismo e lazer, enfim. Mas às vezes envolve mais, né? Ele tem um apelo pedagógico, ele tem algum apelo de nicho, assim, que você tem que falar com a Secretaria da Educação, como eu já disse, a Secretaria da Saúde, você pode envolver, às vezes, a rede de ensino, o terceiro grau, né, do nível universitário, de faculdades. Então, conseguir essa pauta, às vezes você fala com mais do que um órgão público, mais do que uma entidade ali na cidade para conseguir essa pauta, para levar esse evento para a cidade. É muito importante que quando um frentista ele é contatado por uma produção nacional, que ele entenda bem de cara quais as demandas, quais as necessidades para a realização daquele projeto, daquele show, daquele espetáculo. Por quê? Senão isso lá na frente vai ser um problema que pode não ser resolvido. O que eu quero dizer? O espetáculo ele precisa de uma caixa cênica. O que é uma caixa cênica? É um palco com toda a estrutura, com o urdimento, com as coxias, com o backstage, com toda essa relação. Né? Por que isso é importante? Às vezes tem um cenário que desce, tem um cenário que depois que ele é utilizado ele precisa sumir. Às vezes desce algum ator, alguma atriz lá do urdimento, né? Mas tem espetáculos que são mais simples. Que só entram e saem objetos de cena, não precisa do maquinário, não precisa que às vezes da própria parte de iluminação, a demanda é bem simples. Não, a demanda é muito grande de iluminação. Vamos ter que resolver grande parte disso com fornecedores locais. Então isso tudo vai ser importante para definir o roteiro que pode ser feito. Vou pegar um exemplo, a produção sai de São Paulo e quer fazer um roteiro aí que cumpra algumas cidades. Então vamos pegar, ela começa por Campinas, depois ela vai para São Carlos, ela vai para Ribeirão Preto, citando só algumas cidades nesse trajeto, Piracicaba, por exemplo, aí depois ela já parte para um outro estado, né? Porque são cidades que eu citei que têm teatros públicos ou particulares
que tem essa caixa cênica, tem esse local para apresentação com todas essas características, né? Que pode atender, como a gente fala hoje, grandes musicais, pode realizar grandes shows. Outros locais não. Às vezes é um stand-up, às vezes é um monólogo, às vezes é uma produção mais simples, um show solo, né? Então você precisa só, pode ser feito num clube, pode ser feito num outro salão adaptado, num auditório de uma faculdade, né? Porque essa cidade pode não ter um teatro, como a gente fala, convencional, com a plateia, palco e toda essa infraestrutura. Uma demanda que por vezes surge para o frentista, para o produtor local, é resolver parte do cenário da produção. A gente tem uma máxima que fala: se a produção não pensar no cenário de viagem, pode ser que a produção não viaje, né? Não viaje. Então, isso é importante se ater. Muitas produções já pensam isso na sua concepção, né, com alguns objetos de cena, algumas coisas que entram e saem. Isso facilita muito, né, na hora de viajar. E outras produções também viajam com o mínimo possível, quando ela vai cumprir um roteiro, por exemplo, de capitais. Ela viaja com o mínimo de material e na cidade ela pede: olha, preciso de um sofá, preciso de uma poltrona, preciso de uma mesa de centro, preciso de alguns elementos para compor o cenário. Então, esse é um outro contato, uma outra base de apoio que ele tem que ter na cidade, né, para resolver essas demandas quando elas surgem. Quando você fechar um trabalho, fique atento às demandas legais daquela cidade. Legais, às vezes, no sentido de ter que tirar um alvará específico, às vezes ter que tirar uma licença específica, às vezes ter que pagar uma taxa específica. Tem cidades hoje que cobram taxas para colocar as faixas em locais que foram habilitados pela prefeitura para ter essas faixas de divulgação. Às vezes, apesar da pauta já ser da Secretaria da Cultura, você tem que, a cidade cobra o ISS, você tem que abrir um processo numa outra secretaria, às vezes de desenvolvimento econômico, uma secretaria da Fazenda. Então isso é importante que você resolva logo, porque se isso ficar para as vésperas da realização, isso pode se tornar um problema. Às vezes precisa de uma RT de um bombeiro, de um engenheiro, um alvará de um bombeiro, né? São coisas específicas que a gente, como produtor local, como frentista, a gente reza para que não apareça. Mas se ela aparece, é melhor que você resolva de cara, porque isso lá na frente pode representar uma dor de cabeça muito grande. Você está preocupado com a divulgação, com a montagem no teatro, com os vários os aspectos para que o espetáculo aconteça, e você tem uma coisa que não sai da tua cabeça, que é: ainda não saiu aquele alvará, ainda não recebi aquela RT, o bombeiro ainda não liberou o evento. Então isso é importante, que fechou o trabalho, começa com essa demanda. É importante que ele tenha detalhado isso, cada ponto da produção, da demanda da produção que ele está fechando o trabalho. Da parte de hospedagem, eu vou precisar de tantos apartamentos single, vou precisar de tantos apartamentos, podem ser duplos ou até triplos. Às vezes isso ajuda muito o trabalho do produtor local. Não, essa produção eu preciso de uma categoria X de hospedagem. Da parte de alimentação, olha, tem gente com restrição, então restrição alimentar, então eu vou ter que ter uma parte para o lanche do camarim, de uma parte de vegano, uma parte de vegetariano. Eu preciso de uma alimentação mais específica. Para os restaurantes, pode acontecer. Olha, tem várias pessoas que não gostam da culinária asiática, da comida japonesa, por assim dizer. E por aí vai. Então é importante que ele tenha um rol de contatos, que ele possa variar, alternar esses restaurantes, pode atender a produção nacional, e de uma forma que ele consiga chegar num bom denominador comum aí. A produção nacional fica atendida, ele consegue isso com a sua base de contatos, e o resultado fica satisfatório para todos. Vou dar exemplo agora de um trabalho de frentista que eu fiz quando eu trabalhava no Centro Cultural do Grupo Silvio Santos. Foi com o espetáculo Gato Malhado e Andorinha Sinhá, uma adaptação do Vladimir Capella para o texto do Jorge Amado, e o Vladimir Capella também assinava a direção. Nós fizemos um roteiro de cidades onde o patrocinador atuava, né? E eu chegava antes nessas cidades, atendia todas as demandas que o espetáculo ia precisar na época da apresentação, né, do desenvolvimento do projeto,
E aí essas demandas eram da ordem de divulgação, alimentação, com o próprio teatro, com a Secretaria da Cultura, às vezes ia falar com o prefeito também, toda essa logística, hospedagem, tudo. Quando estava tudo isso armado e o espetáculo, o projeto começava na cidade, eu partia para a próxima cidade, ficava lá na cidade um administrador tomando conta do projeto, né? E aí, quando encerrava nessa cidade, eles iam para a próxima cidade e eu já estava, por exemplo, numa terceira cidade e assim sucessivamente. Então, era um projeto bastante interessante e que envolvia toda a rede pública de ensino. Foi bastante interessante esse projeto e nesse projeto eu, como frentista, passei por todas essas etapas, desde conseguir a pauta, conseguir a liberação do teatro, que não era só o final de semana para apresentar o espetáculo, mas era um período de 10 dias, começando com a montagem do espetáculo, depois a semana inteira de eventos, o final de semana aberto o espetáculo para o público. Foi bastante interessante. O exemplo que eu citei do trabalho de frentista que eu fiz para o espetáculo O Gato Malhado Andorinha Sinhá, esse espetáculo teve uma situação que quase nunca acontece. Em cada cidade, nós tivemos o teatro por 10 dias à disposição da produção. 3 dias para a montagem mesmo do espetáculo, para os ajustes, tudo, né? Até que acontecia a estreia numa segunda-feira. Por que a estreia numa segunda-feira? Porque o espetáculo fazia toda uma série de eventos voltados para a parte pedagógica, para a área da educação no município, né? Principalmente a rede municipal, rede pública de ensino, porque tinha um patrocinador que estava custeando tudo isso, e no final de semana tinham as apresentações abertas ao público em geral. Mas essa situação de conseguir 10 dias para um espetáculo numa cidade é cada vez mais rara. As pautas estão cada vez mais raras, né? Com a demanda que vieram aí dos shows de humor, dos chamados stand-ups aí, que trazem um resultado às vezes muito parecido para a cidade, né, para os teatros, essas pautas estão cada vez mais escassas. Você conseguir, às vezes, um dia para montagem é uma coisa que quase não existe mais. Os teatros querem que você resolva tudo no mesmo dia. E porque ele tem essa tranquilidade de que o stand-up chega no final da tarde, monta uma luz, faz um som, não estou menosprezando o stand-up não, mas é que a demanda é muito mais simples. Então a gente tem que, às vezes, se adequar à nova realidade, mas se a gente está com uma produção muito interessante, um espetáculo de dança de uma companhia aí que é referência nacional, uma produção que vem de um outro estado, de um espetáculo de teatro, seja ele comédia, seja drama, uma produção com temática específica, um teatro de nicho, um espetáculo de nicho, é importante que a gente batalhe por essa pauta. O importante para um produtor local, para um frentista, é ele saber o que funciona naquela cidade específica ou naquela região específica. No que estou falando agora do quesito divulgação. Tem muitas cidades que o carro de som ainda funciona bastante. As faixas de ruas, os cartazes rotativos. O que eu chamo de cartaz rotativo? Não é aquele que é pregado no muro, numa parede, uma coisa externa, o chamado lambe-lambe. O rotativo é um cartaz que vai numa repartição pública, vai num hospital, vai num restaurante, vai numa escola. Se é de um espetáculo, por exemplo, de temática espírita, vai para os centros espíritas. Então isso é importante, ele ter bem a noção do que funciona. Agora nós temos algumas ferramentas a mais para nosso trabalho de divulgação. Os grupos de WhatsApp, né? As redes sociais. Se a gente está fazendo um stand-up, às vezes uma cidade ela não pode receber um espetáculo que demanda grande necessidade técnica, mas ela pode receber um espetáculo de humor, pode receber um stand-up. Porque o stand-up, não tem teatro nessa cidade, mas tem um clube, tem um auditório, tem um buffet, né, que pode receber um stand-up. Então, o stand-up ele é direcionado para uma faixa de público que o que funciona mais para ele? As redes sociais. Então, eu vou atuar nas redes sociais. Então, é por aí. Ele tem que saber, e às vezes vai pela soma, não é que ele vai fazer só um segmento. Ele vai planejar a sua divulgação. Então ele fala, bom, eu vou entrar 30 dias, eu vou começar a soltar notícia jornalística, depois mais perto eu vou entrar com os outdoors, depois mais próximo com as faixas, depois eu entro na mesma época das faixas com os cartazes rotativos,
Paralelamente a isso, em todo o período eu já estou com o evento orgânico nas redes sociais, a divulgação já está circulando nos grupos de WhatsApp. Aí depois eu vou entrar com os anúncios, seja ele em sites, em jornais online. Depois eu entro, depois o que acontece mais para a reta de chegada? As chamadas de rádio, as chamadas de TV. Então é importante mapear isso daí e falar como que eu vou montar meu plano de divulgação, qual que vai ser a minha estratégia. Isso é muito importante, trabalhar com estratégia, né? Porque senão você vai soltar uma divulgação numa época errada, quando ela tem que chegar, é uma divulgação mais de chegada, e você perdeu o timing dela. Então é importante ficar atento a isso. Às vezes a data que você conseguiu num teatro é uma data que vai na contramão da bissemana do outdoor, né? A bissemana da veiculação do outdoor, né? Então você tem que ter um contato e falar, olha, a bissemana está quebrada, você consegue me entrar agora com o meu painel aí, com a minha arte, nessa bissemana quebrada? Então é importante que você tenha essas estratégias, esse plano de atuação, esse plano de divulgação muito bem definido, muito bem mapeado. Porque coisas novas vão surgir boas e também lá na frente pode ser que um segmento ou outro que você planejou de realizar, ele caia, né, por algum motivo, não dê certo de realizar, mas você tenha outro que pode cobrir de uma outra forma essa demanda. Eu tenho um pensamento que a partir do momento que a produção local, né, o trabalho foi fechado com a produção nacional e que se entenderam todas as demandas e fecharam o trabalho e tudo mais, o produtor local, o frentista, já dê início às ações de divulgação, porque isso vai ser importante para o resultado lá na frente da bilheteria, né? E isso também já vai poder fazer com que ele comece a dar contrapartida para os seus apoiadores. Quando eu falo dar início à divulgação, e ainda isso vai ser 30, 40 dias antes da data da apresentação, então ele começa ainda com as ações que ele pode ter sem custos. Hoje em dia nós temos os grupos de WhatsApp, nós temos os eventos orgânicos nas redes sociais, nós temos os apoiadores que ele tem no seu hall de contato, por exemplo, um painel de LED, um jornal. Isso tudo é importante que ele já lance mão dessas iniciativas, porque isso, como eu disse, vai impactar de forma positiva a bilheteria e vai dar esse retorno para o seu hall de contatos aí, que façam com que suas produções sejam um sucesso, que façam com que ele seja indicado para novos trabalhos. Falando em contrapartida, a imagem, né, dos artistas, a imagem da produção, que está recebendo um apoio local, né, para a cidade onde o espetáculo está percorrendo esse roteiro, vai fazer a apresentação, é bastante importante, né? A gente tem uma memória de outros tempos, de ir para um restaurante, por exemplo, que tinha uma parede assim, reservada para fotos do dono do restaurante, de alguém da área de trabalho, um garçom, às vezes o pessoal da cozinha, enfim, que queria tirar foto com as pessoas, tal, e ficava lá o registro. Agora, em tempos de redes sociais, né, quando trabalha-se com a imagem, trabalha com o retorno disso, essa possibilidade também é uma coisa bacana, desde que o artista se sinta confortável, desde que a gente faça isso numa medida certa, né? E às vezes tem alguns artistas até que gravam um vídeo falando disso, um retorno institucional, falando da importância disso. Porque isso que faz o trabalho do produtor local ser reconhecido, né? O apoiador, o patrocinador fica agradecido com esse retorno de imagem, que depois ele possa usar, e isso não vai ser comercialmente, só para publicar nas suas redes sociais. O produtor local, ele pode ser contratado para os mais diferentes tipos de produções, seja um espetáculo, uma produção de espetáculo infantil, seja um show musical, um espetáculo com temática espírita, um espetáculo convencional, como a gente fala, seja ele drama ou comédia. Então é importante que ele tenha os seus contatos em cada área. Se é um espetáculo infantil, ele vai ver aonde que ele vai atingir isso, vai falar com os clubes, com escolas de línguas, com a rede particular de ensino, com a rede pública, às vezes firmar uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Se é um espetáculo espírita, ele vai ver os contatos, né, das casas espíritas, não só da cidade, mas às vezes da região. Um espetáculo para a terceira idade, tem cidades que têm faculdade da terceira idade, tem uma unidade do SESC, por exemplo, que faz um trabalho para a terceira idade. A prefeitura tem
núcleos da terceira idade. Então, ela vai buscar divulgar principalmente nesses locais, né? Ela faz a divulgação tradicional, né, para o público em geral, que a gente fala para o público aberto, mas também vai buscar setorizar essa divulgação. Nesse aspecto, eu quero ir mais além um pouco, falar do espetáculo de nicho, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse material sobre produção local, sobre o trabalho do frentista, eu estou trabalhando com um espetáculo de humor chamado Tô de Plantão. É um espetáculo de humor em esquetes, em quadros, né, com personagens que vão se alternando, e ele é aberto pelo seu conteúdo ao público em geral, mas ele é voltado para o nicho da saúde, para a área da saúde, e até mais especificamente para a área da enfermagem. Então você vai ter um nicho para você divulgar especificamente. Você vai fazer sim que é importante um outdoor, uma divulgação numa rádio, um jornal, um anúncio, mas se você deixar de procurar o nicho, você não vai ter o mesmo resultado. É como eu falei anteriormente, o espetáculo com temática espírita, segue a mesma linha, né? Tempos atrás nós tivemos um espetáculo que era muito interessante para quem é da área do direito, né? Da área da justiça, vamos chamar assim. 12 Homens e uma Sentença. Um espetáculo belíssimo, aberto para todo o público, mas tinha uma área afim que podia ser mais interessada, né? que trabalhar com essa coisa da especificidade do direito, da justiça. Então isso é bastante interessante. A base do trabalho do frentista, né, é o seu rol de contatos. E como que ele forma esse rol de contatos? Com a contrapartida que ele vai poder oferecer para esse apoiador, né, para as mais variadas áreas. Seja um apoiador de divulgação, um jornal, uma rádio, seja um restaurante, seja um hotel, seja um apoio para o camarim. Enfim, se vamos falar, por exemplo, de um restaurante. O restaurante pode ser o ponto de venda, pode ser tirado foto com os artistas lá e depois o restaurante usa isso nas redes sociais, pode ser feito um desconto para os clientes, pode ser uma cota de convite oferecida, um banner no saguão do teatro, ou um banner coletivo da produção com os apoiadores e a logomarca desse restaurante está lá, uma locução de agradecimento antes do espetáculo, no final do espetáculo, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, alguém do elenco lê os apoiadores em cena, que é o famoso testemunhal, né, dá uma outra dimensão aí para esse retorno para o apoiador, né? Então isso é importante, isso que vai dando credibilidade para o trabalho do produtor local, a contrapartida que ele vai formando. Entre os contatos importantes do frentista, é também bem interessante que ele tenha os fornecedores, seja fornecedor de som, de luz, da parte de vídeo, né, painel de LED, projeção, enfim. E também de profissionais da área, seja um técnico de som, um técnico de luz, um montador, carregadores, uma camareira, um operador de canhão. E tem alguns aspectos, até algumas produções é mais raro, mas às vezes até prefere pegar na cidade vamos dizer, um corpo de baile, algumas bailarinas, alguém que possa compor alguma cena. Tem produções que preferem viajar de forma mais enxuta e resolvem essa demanda na cidade. É um outro item que ele pede para o produtor local, para o frentista. Então, esses seus contatos, eles têm várias categorias, né? Apoiadores de divulgação, apoiadores de logística, que é hospedagem, alimentação, camarim, apoiadores de contatos de fornecedores, profissionais da área que atuam naquela cidade ou naquela região. Então é bastante importante que você tenha tudo isso bem organizado. Surgiu a demanda, você vai lá e busca nos seus contatos e já oferece opções para a produção nacional. Um outro aspecto importante, né, dos contatos aí, do produtor local, do frentista, é, se possível, fechar um ponto de venda na cidade. Um ponto de venda que hoje em dia com as tiqueteiras, que fique habilitado com o sistema da tiqueteira, né, que possa vender o ingresso em loco aí. 80% da venda hoje é online, né? E com a pandemia nós viemos para essa nova realidade, né? Mas é importante ter um ponto de venda na cidade, porque o ponto de venda ele vai ter sua logomarca divulgada, vai ter cota de cortesias, isso tudo é bom para o local onde que é o ponto de venda, mas o que é mais interessante? Que
tendo um ponto de venda, você leva o cliente para lá. Você leva o cliente que, se for, por exemplo, um comércio, ele vai comprar o ingresso e compra algum outro produto. Se é enfim, se é uma escola de línguas, uma escola de computação, a pessoa vai até lá e acaba tendo conhecimento, né, conhecendo aquele estabelecimento. Então, tudo isso também é importante estabelecer. Ver com a tiqueteira que você fechou, se ela pode enviar uma máquina, um sistema, habilitar. Isso tudo faz com que o seu trabalho fique diferenciado. Algumas pessoas não gostam, ou às vezes é um espetáculo voltado para um público mais idade, da melhor idade, assim, que não tem tanta familiaridade com a compra online. Ela gosta de comprar presencialmente. Ou a pessoa fala, não quero pagar a taxa da compra online. Então pensa nisso. Vê entre os seus parceiros qual que pode ser um ponto de venda bacana. Como eu disse, o trabalho do frentista, do produtor local, ele é bastante amplo, né? Envolve várias demandas. Como eu falei, às vezes tirar uma licença, um alvará específico, dependendo do evento, uma liberação dos bombeiros, um AVCB dos bombeiros, uma RT do engenheiro. Aí passa por conseguir os apoios de alimentação, hospedagem, transporte às vezes, camarim e tudo mais. Mas um aspecto que não podemos deixar de considerar é que ele foi chamado porque a produção nacional busca no trabalho dele um bom resultado de bilheteria. Quem está saindo em viagem, se ela se sentiu encorajada para sair em viagem, é porque ela teve um bom resultado na sua temporada e isso a capacita, né, a buscar esse mesmo resultado nas viagens. Então isso é importante, que o produtor tenha bastante contatos na área de divulgação, sejam através de rádios, TVs, blogs, portais, outros segmentos, redes sociais, grupos de WhatsApp, sim, mas é importante também na cidade ele ver quais parcerias ele pode firmar, seja com um Rotary, seja com um grêmio de um hospital, seja com o sindicato dos bancários, seja com uma faculdade, porque o importante é que, assim, se teve aquela pessoa que viu a sua divulgação e foi lá e comprou, ela vai comentar com uma outra que pode depois, lá na frente, receber uma divulgação de um diretório acadêmico de uma faculdade. Pode depois ela trabalha num banco e ela recebeu através da intranet ali uma divulgação ali do sindicato, de uma parceria. O importante é que a gente tenha uma plateia e que a gente consiga um bom resultado da plateia, sem menosprezar o produto, né, o projeto em si, o espetáculo, ou o show, o evento em si. A gente pode ter algumas parcerias de valores diferenciados, né? Porque o que eu coloco, que o valor mais caro que existe, o valor mais alto que existe, é o valor da poltrona vazia, porque ele não traz nenhum resultado para o produtor nacional. Então, se a gente puder, dentro, como eu falei, respeitando o produto, não desvalorizando o produto, firmar algumas parcerias, isso vai ser ótimo para o resultado final. A gente gosta de ir num evento que está cheio, a gente gosta de ir num evento que tem bastante gente. Isso é próprio do ser humano, né? Ninguém gosta. Se você vai num evento que tem pouca gente, você nem recomenda esse evento, por mais que você tenha gostado. Então esse é um aspecto muito importante. Quando o produtor local começa lá atrás o seu trabalho, fechando as parcerias, resolvendo as demandas todas, sempre no paralelo ele está fazendo um trabalho de divulgação, de fechar essas parcerias com vistas ao bom resultado da bilheteria. Então, se você assistiu esse vídeo, ficou motivado, ficou interessado em se aprofundar nesse trabalho, em ingressar nessa área, o importante de tudo é você manter fiel aos seus princípios, assim, de contrapartida, da seriedade do seu trabalho, porque é isso que vai fazer com que a produção nacional feche com você, com que o seu trabalho seja indicado para outros produtores. Às vezes um produtor, ele chega na cidade e ele fecha a pauta com o teatro, seja ele público ou particular, mas daí ele pede a indicação de algum profissional, e aí é que o teu nome pode vir à tona aí, fazendo a diferença, né? Porque você deu contrapartida para os seus apoiadores, para os seus patrocinadores, você realizou um bom trabalho junto à equipe do teatro, você fez uma boa divulgação e tudo isso impactou no resultado final, porque é claro que a gente busca um bom resultado de bilheteria, mas nosso trabalho não se resume a isso.
Nosso trabalho começa a partir de que fechamos o contato lá, fechamos o trabalho lá com a produção nacional. Se você já tinha alguma vivência na área de produção e agora com esse vídeo pude contribuir um pouco aí com outros aspectos, com a minha experiência aí, seja bem-vindo nessa área de trabalho e para cima, mãos à obra.